Olá, está começando mais um SEOcast, a SEO que habita em mim, sauda a SEO que habita em você. Eu sou a Camila Ruas, sou social media da Seja SEO, trabalho junto com a Cami, que é a fundadora, e eu trabalho junto na produção de conteúdo para as redes sociais, para o blog e aqui também para o nosso SEOcast. E hoje nós temos duas convidadas muito legais aqui, importantes e especiais para falar com a gente sobre registro de marca. Por que é importante ter um registro, como que funciona, o que é isso para quem não entende nada e quer abrir um negócio e tem o seu negócio e ainda não tem o seu registro. Então nós vamos conversar hoje com as meninas da Check Registros. A Bruna e a Thaís vão nos contar um pouquinho sobre a história delas e como que surgiu, né, a Check Registros e como que elas começaram e como que tá hoje em dia. Então sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Eu queria que você se apresentasse, então, e falasse um pouquinho de vocês e da empresa de vocês pra gente. Oi, gente. Primeiro eu queria agradecer o convite para participar desse podcast e eu espero que a gente possa contribuir bastante com todas as dúvidas que vocês têm. Meu nome é Bruna, eu sou advogada e fundadora da Check Registros junto com a Thaís, que é minha sócia e minha irmã. A Check começou com o objetivo de simplificar o processo de registro de marca. Então, eu já atuava nessa área, no escritório, e aí, como eu percebi que as pessoas tinham muitas dúvidas em relação a isso, achavam que o processo era muito burocrático, a ideia da Check surgiu exatamente para simplificar esse processo, e como o nosso processo é todo online, a gente consegue fazer esse processo para o Brasil inteiro de uma forma muito simples e prática. E aí a Thaís embarcou nesse projeto comigo e foi assim que a gente iniciou a Check. Ei, pessoal, tudo bem? É um prazer poder gravar esse podcast aqui para vocês. Então, meu nome é Thaís, né? Sou sócia também da Check Registros, como a Bruna falou. Eu sou administradora. E aí, seguindo, né, essa ideia de criar uma empresa que fosse digital, hoje a gente faz o processo de registro 100% online, a gente iniciou a empresa e para passar a informação da forma mais clara possível para o cliente e conseguir sempre ajudar. Eu acho que esse que é o nosso intuito principal, né, Bruna? Com certeza. A gente quer trazer informação da forma mais clara possível. A gente conseguiu visualizar que as pessoas às vezes não tinham muito conhecimento sobre o que é registro de marca e por muitas vezes confundiam também com outros tipos de registro. Então a gente sempre preza por trazer informação da forma mais clara. A gente tira todas as dúvidas de todas as pessoas. Então o objetivo é esse, né? Além de simplificar o processo, trazer o máximo de informação possível. Olá, primeiro eu queria agradecer a presença de todas aqui. Eu sou a Cami, fundadora e diretora criativa da Seja SEO. Estou muito feliz de falar sobre esse assunto, que é um assunto que é muito importante, que a gente já falou lá no blog. Se ainda não conferiu, depois entra lá no sejaseo.com. E queria agradecer a presença das meninas que, na verdade, surgiram, né, na nossa vida como um anjinho, porque a gente já teve muitos problemas com registro de marca. Então, eu estou muito animada para esse bate-papo, que vai ser muito legal. A gente que agradece, Cami. Meninas, contem pra gente, então, né, pra quem não entende nada do que a gente está falando, quem não está sabendo o que a gente está falando, o que é esse tal registro de marca, por que as pessoas, os empreendedores, influenciadores, enfim, pessoas que têm uma marca precisam fazê-lo? Então, o registro de marca ele é um processo realizado no INPI. O INPI é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E aí, esse registro é o que vai garantir que você tem exclusividade sobre o nome de um serviço ou de um produto e da sua logomarca também. A gente sabe que a marca é um dos maiores patrimônios de uma empresa. E aí, você precisa garantir a proteção jurídica desse bem que é a sua marca, né? E aí, o que isso significa? Quando você faz o registro no INPI, você estará protegido contra cópias e o uso indevido da sua marca por terceiros. Além disso, também, quando você faz o registro, você evita que você tenha que parar de usar a sua marca caso alguém faça o registro primeiro. Por quê? Aqui no Brasil, a titularidade de uma marca ela é garantida a quem primeiro registra no INPI. Então, independente do tempo que você utilize uma marca, se você não tem o registro no INPI, você não tem
é a garantia de exclusividade em todo o Brasil. Então, o objetivo do registro de marca é esse: proteger o seu produto ou seu serviço e a sua logomarca em todo o Brasil. E aí, nesse ponto também, é interessante a gente falar um pouquinho de plágio. O conceito de plágio no âmbito das marcas, ele pode ser aplicado quando há uso indevido, uma reprodução ou imitação não autorizada de uma marca registrada. Então, a Lei da Propriedade Industrial, ela prevê no artigo 189 que essa reprodução ou imitação de marca registrada, ela inclusive é crime. Então, se você não quer correr o risco de sofrer plágio da sua marca e nem cometer plágio por estar usando uma marca que já tenha registro, é fundamental que você tenha o registro junto ao INPI, porque só ele vai garantir essa proteção em todo o Brasil. Então, basicamente é isso, né? O que é o registro e a importância dele. Ah, legal. É interessante porque pelo olhando o Instagram de vocês, né, da Check Registros, a gente percebe como vocês conseguem deixar esses assuntos burocráticos mais simples, né, de uma maneira mais fácil de entender, porque eu acho que ainda a grande dificuldade é entender quem não tem muita noção, né, da administração e direito em si, entender essas questões, né. Então, eu acho bem legal a gente falar um pouco sobre isso também. E eu queria que vocês me falassem, meninas, como que faz, então, para fazer esse registro? E quando que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter quanto tempo da empresa? Ou como que funciona nesse sentido? Quais são os passos, né, para conseguir esse registro? Sim, é legal que você viu, né? Nosso Instagram é aquilo que a gente falou mesmo. A gente não quer que seja um processo burocrático, porque não é. O registro, ele é simples, e pode ser feito para garantir a proteção da sua marca mesmo. Então, como a gente disse, né? Como a Bruna falou aí anteriormente, o processo é realizado no INPI, que é o órgão competente no Brasil para registro de marca. E aí o primeiro e o mais importante, um dos passos mais importantes é, primeiro, verificar se a marca está disponível para registro no seu segmento de atuação. Porque aí, dessa forma, você vai minimizar o risco de iniciar um processo e ele ser indeferido pelo INPI. Então, se você está iniciando um projeto, uma marca, é muito importante já fazer essa pesquisa para não iniciar e depois descobrir que já existiu uma marca registrada com o mesmo nome. Essa pesquisa, ela pode ser feita no próprio banco de dados, no INPI, mas ela também tem alguns macetes, algumas coisas que a gente precisa ficar de olho, como a classe do registro, como as atividades que a sua marca vai desempenhar. Então, no nosso site, a gente faz essa pesquisa de forma gratuita também para quem já está pensando aí em verificar a disponibilidade da marca. E aí depois que a gente faz a pesquisa, a gente já pode iniciar o processo de registro. A gente faz o protocolo do processo, que é dar entrada no pedido no INPI, e depois o processo dura em média 6 a 12 meses. Durante esse tempo, a gente faz o acompanhamento do processo, que é uma das partes mais importantes também, porque o INPI ele faz publicações semanais na revista de propriedade industrial. Então, é importante estar sempre atento para não perder nenhum prazo. E aí, depois desse acompanhamento, o INPI toma a decisão de deferir ou não a marca, e ela sendo deferida, a gente faz a emissão do certificado de registro, e aí a pessoa já vai ter a validade da marca durante 10 anos. Muito legal. É muito legal a gente saber como é que funciona, né, esse passo a passo, para a gente evitar maiores dores de cabeça, né? Falando um pouco da nossa experiência, o pessoal sabe que a gente tem um site de viagem, que é o Na Estrada com as Minas, que vocês acompanharam também um pouco da história dele, que a gente tentou fazer o registro dessa marca, nós fizemos por conta própria, né? E o nosso registro acabou sendo contestado por uma empresa grande. E na época a gente não conseguiu uma assessoria jurídica dentro do prazo estipulado por eles. A gente acabou perdendo dinheiro. Então eu queria que vocês contassem pra gente assim, como que a gente pode fazer esse registro de modo que a gente evite, né, maiores dores de cabeça. Vocês já falaram que tem que fazer a pesquisa prévia, etc. Mas como que é o processo da Check para fazer esse registro? E quando que isso é importante fazer? Então, na verdade, para fazer o processo com a gente tem esse formulário no site, que é o de pesquisa, que é o primeiro passo, então ele é muito simples de preencher. A gente faz essa pesquisa, dá o retorno e se o nome estiver disponível, a gente inicia. A partir daí,
tudo com a gente, né? A gente vai acompanhar o processo até o fim. E aí, com a decisão final do INPI, é claro que durante o processo, qualquer movimentação, qualquer fato que aconteça no processo, a gente vai manter informado, e aí, por isso a importância do acompanhamento, porque como os prazos, o INPI tem prazos a serem cumpridos, né? O não cumprimento desses prazos pode gerar o arquivamento do processo. E aí a gente acompanha e no final emite certificado, caso a marca seja aprovada pelo INPI. E quanto ao momento de fazer, que, assim, uma ótima pergunta, inclusive, a gente sempre orienta que seja feito o quanto antes. Então, o ideal é que assim que você tem a sua ideia e cria um nome para o seu negócio, você já faça o registro. E assim você evita, né, dores de cabeça futuras. E aí, o ideal é já fazer esse registro quanto antes, assim que você tem a sua marca e crie, para evitar que você tenha que mudar de nome lá na frente e perca o seu investimento, tanto de tempo quanto financeiro e quanto em relação à reputação que você constrói em torno da sua marca. Eu acho legal salientar também, Cami, que a gente faz todo o processo online, né? Isso é muito bacana, porque a gente consegue hoje atender o Brasil inteiro. Então, a gente faz, né, através do site, a gente tem o contato no WhatsApp, por e-mail, pelo Instagram, e consegue ajudar todo mundo de forma simples mesmo. Isso é muito legal, né? O alcance que vocês podem ter, né? Fazendo tudo isso online. E meninas, eu queria saber também, além do registro de marca, o que que é essencial, assim, que dicas vocês dão que são coisas essenciais para uma empresa ter os seus direitos garantidos, assim, além do registro, né? Então, além do registro, né, pensando fora do registro de marca, é interessante que ao iniciar uma empresa você se preocupe com alguns aspectos, né? Eu vou citar alguns aqui que são comuns, que são recomendações que a gente dá para os nossos clientes também. Eu acho que um ponto que é legal a gente citar é o registro de CNPJ. O registro de CNPJ, ele é feito na junta comercial. E aí eu gostaria de salientar também essa diferença entre registro de CNPJ e registro de marca, porque às vezes muitas pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é. O registro, ele serve, o registro de CNPJ, ele vai, né, servir para que você possa legalizar e profissionalizar o seu negócio. Então, a partir dele, você vai poder fazer a emissão de notas fiscais, fazer a abertura de uma conta bancária, você pode vender para outras empresas e outros benefícios que você passa a ter fazendo esse cadastro. E ele tem validade estadual. O registro de marca, como a gente falou, ele é feito no INPI e ele vai garantir a proteção do nome da sua marca e da logomarca. Então, eu acho que esse é um ponto legal. Um outro ponto também que a gente sempre recomenda, né, para você ter o seu direito aí garantido, é fazer o registro de domínio. O domínio também, às vezes algumas pessoas confundem, mas ele está ligado ao âmbito da internet, né? Então, para quem está iniciando um negócio e vai colocar, vai ter um site, vai criar um site, vai colocar ele no meio digital, é importante já garantir que você tem um endereço na internet também para poder usar, né? Tanto para site quanto para endereço de e-mail, etc. E por último, a gente gostaria de falar também sobre a importância de ter contratos. Eu acho que o contrato é uma forma de formalizar uma relação, seja com seus sócios, seja com clientes, seja com parceiros. Então, é uma forma de estar assegurado também, né? Muito bacana. Uma pergunta que surgiu aqui agora na minha cabeça, né? Lembrando de como é esse processo de registro de marca, para gente que não faz ideia de como é e do que acontece depois que a gente faz o cadastro lá no INPI, né? Isso eu estou dizendo para quem faz por conta própria. Quando a gente faz o nosso primeiro cadastro e aí a gente envia, faz o pagamento e etc., quando ele sai, né? Quando o INPI dá o ok para a gente de que, bom, esse registro está em andamento, a gente começa a receber muitos e-mails de empresas de assessorias jurídicas, né? Enviando, às vezes, até boletos para serem pagos. E aí eu queria que vocês contassem um pouco assim, como que as pessoas precisam agir nessas situações, porque às vezes as pessoas acabam pagando um boleto que não deveria por falta de conhecimento, né, por falta de informação. Como que vocês veem essa situação como um todo?
Nossa, você tocou num ótimo ponto, Camis, porque realmente isso é algo muito comum. E aí tem uma série de empresas que enviam tanto boletos, e-mails, e aí as pessoas acabam ficando um pouco perdidas. E aí cabe a gente fazer essa alerta, inclusive aqui, que o INPI não envia nenhum tipo de boleto. Então, qualquer boleto que uma pessoa receba relativo ao registro de marca, e aí algumas empresas até utilizam um nome próximo ao do INPI ou por algumas vezes até colocam o nome do INPI. Isso é fraude. O INPI não envia nenhum tipo de boleto. O que acontece? Como você disse, quando a pessoa faz o cadastro no INPI, e aí depois de um certo tempo, o seu processo é publicado no site do INPI. O que isso significa? Significa que ele se tornou um processo público e qualquer pessoa consegue ter acesso. E essas empresas fazem exatamente isso. Elas entram no banco de dados do INPI, pegam esses cadastros e começam a enviar, tanto oferecendo prestação de serviço, quanto enviando boletos. O fato é que, se você não contratou uma empresa para fazer a sua assessoria, qualquer boleto que você receber, você não precisa pagar. E hoje, inclusive, quando a gente faz o protocolo dos nossos clientes, a gente sempre manda essa alerta junto com o protocolo, lembrando que não tem nenhum boleto a ser pago. Por quê? Enquanto seu processo estiver em andamento, não existe nenhuma taxa do INPI a ser paga, exceto se acontecer alguma coisa. Alguém apresentou uma oposição, a gente vai ter que recorrer a algo do tipo. Não existe nenhuma taxa a ser paga. E a gente só vai pagar uma taxa ao final. Então, esses boletos que as pessoas recebem são de empresas ou oferecendo uma prestação de serviço mesmo, ou, de fato, querendo se passar pelo INPI, né? Então, esses boletos não devem ser pagos. É bom deixar isso bem claro, né? Porque realmente, que nem a Cami falou, pode acontecer de muitas pessoas caírem nisso, né? Acabarem pagando coisa que nem deveria. Então é bom também a gente deixar isso esclarecido, não caia então nessa. E por isso, inclusive, que tem as meninas da Check Registros têm, né? Prestam essa assessoria. Meninas, eu queria que, pra gente finalizar aqui, que vocês falassem um pouquinho sobre a diferença em relação a MEI, microempresa. Tem diferença na hora de fazer o registro? Como que funciona, assim? Ah, legal essa pergunta também. Então, o processo é exatamente o mesmo. A única diferença é que no caso de registro realizado por pessoa física, MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte, o INPI concede desconto nas taxas. Então, todas as taxas do INPI terão seus valores reduzidos para esses casos. E aí, falando um pouquinho até dos valores das taxas, que é uma dúvida muito comum das pessoas também, no caso de MEI, a taxa, MEI, microempresa, empresa de pequeno porte. A taxa inicial é 142, que é para iniciar o processo no INPI, e a taxa final é 298, que é para emissão do seu certificado de registro. Esses são os valores com desconto. Os valores normais para os outros tipos de empresa, o valor inicial é 355 e o valor final é 745. Esses são os valores atuais, né? Então, basicamente, assim, o processo é exatamente o mesmo, a diferença é esse desconto que o INPI concede. E aí, uma coisa legal de falar também é que às vezes as pessoas confundem um pouco a abertura de MEI com o registro de marca para MEI. A abertura de MEI, ela está ligada ao CNPJ. Então, quando você faz a abertura de MEI, você está com o objetivo de criar um CNPJ. É diferente de fazer o registro de marca. E aí, se você já fez a abertura de MEI, a gente vai fazer o seu registro de marca no seu CNPJ de MEI. Então, são coisas diferentes. E aí, aproveitando a pergunta que vocês fizeram anteriormente também sobre esse envio de boletos, é legal a gente aproveitar para dar uma dica sobre a abertura de MEI também. Quando você joga no Google para fazer a abertura de MEI, existem uma série de sites que te cobram uma taxa para abertura, mas na verdade não existe taxa de abertura cobrada pelo governo. Você consegue fazer a abertura do seu MEI no site oficial do governo sem o pagamento de nenhuma taxa inicial. Então é legal a gente deixar essa dica também, porque alguns sites acabam divulgando essa taxa como se fosse uma taxa oficial do governo e não existe essa taxa. Sim, eu já vi bastante disso também, do pessoal falando, várias pessoas caindo nisso de pagarem, né, no fim.
Meninas, eu queria muito agradecer vocês pela presença e pelo tempo de vocês dedicados aqui ao nosso SEOcast. E eu também quero pedir para vocês falarem um pouquinho mais sobre a Check Registros também, quais serviços vocês prestam e onde que as pessoas podem encontrar vocês. Então, Cami, a gente aqui agradece de poder participar aqui com vocês. A gente está disponível no Instagram como Check Registros e no nosso site www.checkregistros.com.br. E aí vocês podem, a partir desses 2 meios, entrar em contato pelo WhatsApp, pelo próprio direct do Instagram, e vai ser um prazer tirar dúvidas aí de quem tiver ouvido o nosso podcast e ou quiser registrar a marca ou quiser tirar alguma outra dúvida. É isso aí, então, pessoal. Sigam as meninas lá no Instagram e também nos sigam lá no nosso Instagram, Seja CEO. E também vão lá conferir o nosso blog, sejaceo.com. Lá tem muitas informações, inclusive também já tem um texto, já tem um post sobre registro de marca. Então eu queria agradecer novamente a presença das meninas. Muito obrigada, foi ótimo participar aqui com vocês. E até o próximo SEOcast. Um beijo, meninas. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um beijo, tchau.